Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde. Bom dia, este é o programa Norte Empreendedor. Todas as manhãs de domingo, eu, Marcos Rogério, estarei aqui para levar até você as notícias e histórias de empreendedorismo dos nossos convidados. A conversa de hoje é com um empreendedor de sucesso, que eu conheço já há muitos anos, desde quando chegou a Sinop. Hoje eu converso com Gelson Pandolfo. Bom dia, Gelson. Bom dia, Marcos. Gelson, eu já acabei de dizer agora, conheço você desde quando você chegou em Sinop, desde quando você começou a trabalhar na TV Centro-América, também trabalhava lá. De onde é que você veio, o que te motivou a vir para Sinop? Bom, eu sou natural de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tinha uns amigos que tinham vindo do Mato Grosso e falavam muito bem do Mato Grosso. E assim, aquela nossa região, as oportunidades são poucas, e chegou um momento que eu queria sair de lá, buscar algo novo, né? E acabou surgindo a oportunidade de ir para Sinop, né, uma cidade que eu não conhecia, não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém aqui, mas surgiu a oportunidade de vir para cá. E aí eu cheguei em 98, se não estou enganado, aqui em Sinop. O trajeto básico de quem chega em Sinop para a pensão da Dona Maura, a antiga falecida Dona Maura, fiquei lá um tempo e fui para Sorriso. Comecei a trabalhar numa empresa lá, surgiu uma oportunidade de voltar para cá. Comecei a trabalhar numa outra empresa e surgiu a oportunidade de entrar na televisão. Que a gente acabou se conhecendo lá e todo esse trajeto que eu entrei no meio de comunicação. Você veio para cá e foi trabalhar em Sorriso, então? Voltou um pouquinho? Porque na verdade eu cheguei aqui, como não conhecia, em Sorriso tem uma amiga da minha mãe que mora há muito tempo lá. Ah, sim. E a mãe falou assim, olha, vai lá conhecer ela e tal, né? E eu fui e acabou surgindo uma oportunidade de trabalho lá e eu acabei ficando por lá mesmo, né? Ficou para lá. E aí você ficou conhecendo um pessoal daqui, ficou sabendo uma vaga e... Isso, eu tinha deixado uns currículos na cidade e acabaram me ligando. Assim, a diferença salarial na época não era grande, mas assim, não tinha nada a perder. Acabei voltando para cá e aí tudo, graças a Deus, as coisas foram se encaixando devagarzinho. Na época você entrou na TV Centro-América como cameraman. Isso, como é que chama? Não é cameraman. Cinegrafista de estúdio, na verdade. Cinegrafista de estúdio era na época, não é? Ah, eu me lembro perfeitamente quando você chegou lá. Cinegrafista de estúdio. E aí você ficou na Centro-América quanto tempo? 8 anos. 8 anos e pouco. 8 anos. E aí surgiu a oportunidade de estar gerenciando a Rádio Hits, antiga comunidade, né? Foi um grande desafio porque eu trabalhava numa televisão, conhecia um padrão, conhecia uma forma de trabalhar de televisão. Rádio somente como ouvinte mesmo. Foi um desafio muito grande de começar, né? Lá no Sul, você já tinha formação, algum tipo de formação ou não? Não, eu fiz a faculdade aqui de administração de empresas e formei em administração rural também. Fez 2 faculdades, então? Tirou 2 cursos. A administração de empresas, aí 6 meses depois eu finalizei a de rural. 8 anos trabalhando como cinegrafista, uma experiência boa? Boa. Fora a questão de você conhecer um meio que nem uma empresa, que é um grupo grande que vem a nível nacional também, te dá um direcionamento de como o que é o certo e o que é o errado. No jornalismo, principalmente, eu falo assim que a grande vantagem, o bacana do jornalismo é assim, ó, ao mesmo tempo que você está fazendo uma reportagem lá no interior, no meio do gado, você está falando com uma autoridade da cidade. Então existem os dois extremos, então você cria um relacionamento muito grande, né? Tanto com pessoas influentes, empresários, políticos, enfim, todo mundo. Como uma pessoa simples também, que pessoa simples. Pessoa simples, é muito bacana isso. E fica bem informado, porque está na cabeça da notícia, né? Com certeza. Na cabeça da notícia, tá certo. E você entrou para a TV Centro-América, aí você, lá naquele período você se formou? Isso. Acho que foi um ano depois, eu acabei entrando na faculdade e se formando dentro do... Acho que entrou no mesmo período que eu. Eu acho que a gente foi da primeira... Eu formei em 2005, acho que em 2000 eu entrei para a universidade.
Ah, tá certo. Então, e nesse período que você estava aqui em Sinop, você disse que chegou, foi direto para a pensão da dona Maura. Todo mundo chega, vai lá, né? Um ponto de referência. Tem muita história para contar. História lá. A chegada de quem vem para Sinop, eu penso assim, eu sempre digo que Sinop, que nós não escolhemos Sinop para vir para cá, ela é que nos escolhe e nos traz para cá, né? E o pique de Sinop, o crescimento de Sinop, principalmente na época que você chegou, era uma coisa surpreendente. E muitos vinham para cá e ficavam surpreendidos. Para você, como é que foi chegar em Sinop? Porque lá do sul, apesar de ter tudo perto, né? Desenvolvimento, vida social, etc., as amizades, aqui era um pouco difícil essa parte de vida social, porque é muito trabalho, é uma cidade para quem queria trabalhar, né? Mas o crescimento dela, o crescimento comercial, industrial e populacional era muito grande. Como é que foi para você essa chegada? Como você falou, gente, eu venho de uma cidade pequena, né, e em um lugar grande, assim, e assim, você saía na rua, trabalhar, você via uma lojinha pequenininha que abria no centro, 3 meses depois já estava o dobro do tamanho. Já tinha aumentado. Já tinha aumentado. Você passava num bairro, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, que lá já estava cheio de casa. Eu lembro que quando eu cheguei ali onde estão os bombeiros hoje, eles tinham acabado de passar a grade ali. Olha o tamanho que está hoje. Então, assim, é impressionante o crescimento daqui, né? Assim, eu falo assim, independente do político que está administrando, a cidade anda por si só. Anda por si. Então, se você tiver já um cara que saiba administrar, você está andando muito bem. Já vai bem, né? E você trouxe mais parentes de lá? Não. Veio sozinho? Sozinho, continuo sozinho. Aqui. É um desafio, porque você sabe que, pelo menos eu tenho a nossa região lá do sul, é muito família, e aqui não tem muito essa ligação, mas entre a amizade, mas não é mais complicado, mas a rotina de trabalho é muito puxada, muito grande. Dificulta você manter o relacionamento. Mas você casou em Sinop? Casei em Sinop. Tem filhos? Tenho 2 meninas. E a gente acaba criando os filhos aqui. Não sei se o seu caso é igual ao meu. Meus filhos de vez em quando falam assim, no caso da minha mãe, que seria a avó deles, né? Quando é que nós vamos ver aquela tia? Porque fica muito tempo sem ver a avó, né? Que é muito distante. É claro que hoje tem todo tipo de transporte, mas o trabalho acaba nos consumindo, né? É uma região realmente para trabalhar muito, né? Quem quer trabalhar e chega em Sinop tem oportunidade, não é, Gelson? Eu falo assim, eu cheguei aqui sem uma pessoa aqui indicando, não tinha ninguém. Então, assim, o que eu coloco 2 coisas sempre. Primeiro, você tem que ser honestidade. Você tem que ser um cara honesto. O que você fala, você tem que cumprir acima de tudo. Porque quando eu cheguei, na época que eu cheguei aqui, existia muito aquela coisa, vem gente de fora, dá a perna, vai embora. Então, vai embora. Assim, a credibilidade para quem chegava era muito, ninguém dava muita atenção. Então, era um estranho, né? Muito estranho. Você tinha que provar por A mais B que você era um cara honesto, competente e a empresa poderia confiar em você. Então eram vários fatores que encontram quem chegava. Então tinha muitos desafios além o seu lado profissional. Isso. Então vai quebrando os paradigmas, vamos dizer assim, né? E você, então, você viajou aí o quê? Para mais de 2.000 quilômetros. 2.800. Eu penso que se é uma viagem, não é uma viagem de distância, mas é uma viagem de muita reflexão, não é? Porque você está vindo sem destino praticamente, não vou dizer aventurando, porque você está procurando alguma coisa boa para trabalhar. Eu sempre achei que o homem tem que ir onde o trabalho está, porque o homem se realiza trabalhando. A cada distância percorrida é um tipo de reflexão, um tipo de pensamento. Não sei se para você foi assim, mas você passa por uma cidade, você fica pensando, o que me aguarda na próxima? Será que eu paro aqui? Será que eu vou direto para lá? Será que eu vou ficar lá? Como é que foi para você esse percurso? Então, quando eu saí lá da minha cidade, estava com 10 graus. Todo encapotado. Frio para todo lado. Frio de lascar. Chegando no Paraná, passando o Paraná, não sei se tu conhece ali aquela região do Paraná. Sim. Eu não lembrei o lugar, tem uns eucaliptos na beirada, deu um temporal, caiu o eucalipto, o ônibus bateu, veio quebrando a janela inteira de fora a fora. Olha só. Assim, já foi um negócio radical, né? O motorista veio de lá até Campo Grande, sem vidro na frente, com frio, daí chegou um momento que eu emprestei para ele. Aí entra no Mato Grosso, que é calor de 40 graus. Então você sai de 10 e pula para 40. Então só aí já tem é radical. E fora que você anda, sobe aquela estrada, cara, pergunta quantos quilômetros falar, falta tanto.
e você vê aquela reta não acaba, anda, parece que não sai do lugar, e você Exato. assim, aquela sensação a expectativa de chegar e aquele negócio que nunca chega, dá uma angústia, mas ao mesmo tempo assim, aquela sensação de, nossa, o que tem por aí, né? Como é que é a cidade? Porque assim, a visão que me aguarda, né? É que aqui tem mato e onça, né? Exato. E você chega aqui e vê que não é bem assim, né? Não era bem assim. Uma coisa bem diferente, né? Eu também, eu fiz o mesmo percurso, eu vim de carona também numa carreta, e uma coisa que eu achei interessante, que quando deu meio-dia, o motorista falou, eu falei, vamos almoçar para parar? Ele falou assim, não, aqui é 1 hora a menos. Eu falei, mas então vou almoçar 1 hora. Eu morrendo de fome. Mas enfim, o Gelson, eu perguntei sobre esse período de reflexão, porque Sinop é formado por muitas pessoas que vêm em busca de formar sua vida, de montar sua família, de conquistar novas oportunidades, de ter uma profissão que propicie um futuro seguro, não é? E hoje a gente tem Sinop do tamanho que está. Você trabalhou esse período todo na TV Centro-América e aquele momento de abandonar 8 anos de televisão, que quer queira, quer não, é uma segurança, todos os benefícios que aquela empresa oferecia, que eu bem sei, para, vamos dizer assim, empreender. Esse é um momento do empreendedor, de quem quer empreender, que eu acredito assim, difícil, uma decisão que você tem que tomar. Como é que foi isso para você? Eu sou muito, assim, como é que eu usar a palavra certa? Eu gosto de desafio. Eu não sou aquela pessoa que se você fala assim, olha, eu estou no melhor... Assim, ó, a TV Centro-América é uma ótima empresa, tem assim, eu gosto muito sinto saudade daquele tempo. Mas chega uma hora que não tem para você. Ou você vai para Cuiabá ou você vai para São Paulo. Não tem, 2 opções. Eu não queria ir para São Paulo, eu queria ir para Cuiabá. Você vai aqui, e eu profissionalmente, você chega um momento que você fala assim, você vai ficar acomodado? Aquele salário, você quer aquilo ou você quer mais? Eu não vim para Sinop para ficar limitado a uma coisa, eu queria crescer. Quando eu tomei a decisão de sair, todo mundo falou, você tá louco? Você vai sair toda poderosa para ir para um cantinho lá que está começando? Eu falei, cara, é para lá que eu vou. Se eu não arriscar, eu prefiro arriscar e quebrar a cara do que ficar por resto da vida lamentando, poderia ter ido, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não. O cara que é empreendedor, que tem no sangue, para ele o desafio é o que leva ele andando. A determinação. Determinação. Né? Eu sabia que esse difícil, obstáculo, a família falou, não, fica lá, os amigos, os colegas, não fica, você tenta... Foram 8 anos trabalhando, né? É praticamente uma estabilidade. Nossa, hoje o mercado de trabalho, o cara que está 8 anos numa empresa tem que dar um prêmio. Assim, naquela nossa época não, eu particularmente, quando entro numa empresa, eu quero ter uma carreira e um espaço ali dentro. Então chegou um momento que... Precisava buscar coisas novas. Coisas novas. Empreender. E aí entrou... Esse foi o start de empreendedor que você teve. Start de empreendedor. E quando você tomou essa decisão, você já era casado? Não. Não conhecia ainda a família que estava... Não, eu já namorava a Thalita há um tempo. E acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco. E aí surgiu a oportunidade, essa oportunidade. Você topa? É um desafio. É para você tocar. Falei, cara, vamos... E esse comparativo que você disse que o pessoal fazia, realmente é cruel, não é? Porque não tem como comparar. Você está num veículo de comunicação com uma plataforma nacional, internacional, como é o Grupo Zaran, e falar assim, não, eu vou abrir uma rádio FM. Naquela época era uma rádio relativamente pequena, né? Bem pequena. Começando, né? Começando o sinal. Para, não vou dizer combater, mas para compartilhar o mercado com outra rádio que tinha uma história e era única na linha FM de Sinop. Então realmente teve que ter sangue frio e determinação e falar assim, e ter uma crença muito grande de que poderia resolver essa situação e desenvolver algo, né? Eu vejo assim, Marcos. O pessoal fala, eu vejo muito hoje no mercado, vou abrir meu negócio. Vou ser empreendedor. Beleza, ótimo. Qual que é o grande erro que eu vejo hoje? Ser empreendedor não é brincadeira. Não é fácil. E se você não tiver qualificação, você quebra a cara. Esse perfil de empreendedor. Porque assim,
Aí eu tive a ideia genial que vai mudar o mundo, que eu vou ser milionário. Esquece, isso é ilusão de ótica, ilusão de filme. Não existe isso. Na prática, você tem conta para pagar no final do mês. Se você trabalhar ou não trabalhar, a conta vem. Se vender ou não vender, a conta vem. Custo fixo. Normalmente, o custo fixo. Então assim, se você não colocar na ponta do lápis, avaliar todos os itens, e eu vou falar bem para você. Hoje, o cara que tem um salário bom como empregado, fica com ele, que é bacana. Porque chegar todo mês, você saber que você sabe, ser empreendedor também. Mas se ele tiver sangue de empreendedor, isso não segura ele. Mas só isso, o que pra mim deu certo por duas coisas. Primeiro, eu fiz uma faculdade. Eu tive uma base teórica de como se administrar uma empresa corretamente. Começa por aí. Segundo, eu tive uma pessoa, que é meu sogro, que ele tem experiência. Então eu fiz uma pós-graduação com ele. Então ele falava, olha, isso está errado, isso vai dar errado. Então assim, eu tive o lado técnico e o lado do mercado, da vida, que foram direcionando. Experiência de vida. Experiência. Então já ajudou muito. Sou contra. Tem horas que você fala assim, vou fazer isso, ele fala, vai dar errado. Você teima, dá errado. Ou vice-versa, ele fala, olha, isso vai dar errado. Não. Ou ele fala que vai dar certo, você sabe que na teoria tem cases que isso vai dar errado. Ele tem, então assim, foi bacana que nesse período houve muitos acertos e erros. E profissionalmente você cresce, mas você tem que ter uma base. Se não tiver a base, você... Nós estamos conversando aqui sobre a rádio Hits FM. Para quem ainda não pôde perceber ainda de que rádio nós estamos falando. O Gelson é diretor executivo da rádio Hits FM. Claro que no segundo bloco nós vamos falar de um outro empreendimento que ele também desenvolveu, é idealizador dele, que é da Inconnect Mídia Digital. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui da Rádio Hits FM, dessa aventura, desse desafio de vir para Sinop, né? Ô Gelson, e aí você, saiu da TV Centro-América e foi buscar montar essa rádio. Eu me lembro perfeitamente onde que ela era do lado ainda do salão da igreja. Da Paróquia Santo Antônio, da Todos os Santos, do salão de festas ali. Na parte de baixo, assim, um puxadinho. Você imagina, sair da Toda Poderosa para ir para um banheirinho. Eu me lembro, era pequenininho mesmo. E o dia a dia disso, quando você começou a Rádio Hits FM, vocês eram em quantos? Nós éramos tinha 3 locutores, eu e mais uma menina que trabalhava na UPEC e fazia atendimento. Naquela época era um transmissor de quanto naquela época? Era um repolho. Assim, o interessante lá era assim, você queria entrar na sala da UPEC, ou saía a quem estava, ou porque não tinha colocado as pessoas no mesmo lugar, então que era muito compacto, né? E está com quantos anos, Gelson? Digo, com quantos anos faz que vocês inauguraram a Hits? A Hits vai fazer 7 anos esse ano. 7 anos. Agora esse ano, que mês que faz 7 anos? Em julho. Em julho faz 7 anos. 7 anos é vida de gato, quer dizer que já superou. É uma criancinha ainda que tem muito que está engatinhando, está aprendendo. Você sabe que o nosso mercado aqui ele é bem profissional, né? E então assim não dá para brincar. E naquela época, para você poder montar a grade da programação da Rádio Hits FM, que eu considero um dos segredos da rádio, principalmente numa região onde rádio AM e FM era uma coisa meio embolada, vamos dizer assim, né? A gente que vem do Paraná ou vem do Sul tem uma separação de programação do que seria AM e do que seria FM lá, não é? E aqui a coisa era meio junto, né? E como é que foi para você desenvolver essa programação na época da Hits? Onde é que você buscou esse subsídio? Então, primeiro que o nosso grande desafio quando nós entramos não foi a nossa outra concorrente. O desafio foi tirar a pessoa do CD. Antigo CD. Esse foi o desafio. Tinha uma boa parte das pessoas da cidade que ouviam rádio, mas pelo fato de ter uma programação muito... não era FM, mais levado para o lado AM, com muita informação, notícias comerciais, enfim, as pessoas buscavam o CD, ter a sua seleção musical. Você convencer o cara a sair do CD para ir para uma rádio, era um desafio. Eu tinha o desafio de ganhar a audiência da concorrente e tirar o cara do CD. Então existia uma fatia de mercado que para a rádio ainda estava a ser conquistada. Qual que foi o primeiro passo? Eu tenho um primo que mora no Paraná, lá em Cascavel. Eu falei, Carlos, o endereço do site é esse, ouve a rádio um dia.
Beleza, eu ouvi uma rádio um dia, eu peguei e anotei o que eu achava a programação e a gente fez uma reunião online, né? Falei, Carlos, olha, o que eu penso da rádio é o seguinte aqui. Música, isso. Ele falou, isso aqui. Você bate num detalhezinho só. Os outros eu vou contar, senão a concorrente vai ouvir, vai querer fazer, então eu vou ter guardado no bolso as informações. Tocar música. Gelson, eu vou pedir um tempinho para você agora, para deixar o telespectador até com um pouco de expectativa do que é que nós vamos falar no segundo bloco. Eu estou falando com o Gelson Pandolfo, que é o diretor executivo da Rádio Hits FM e também da Inconnect Mídia Digital. Você volte a nos assistir, porque nós vamos continuar falando sobre esses dois empreendimentos que o Gelson Pandolfo ajudou a fundar a Rádio Hits FM e idealizador da Inconnect. Não perca no próximo bloco, a gente já volta. Neste mês de março, a DE homenageia todas as mulheres com as peças do Bazar Decor. Artigos com descontos a partir de 50%. E mais, uma grande variedade em papéis de parede que vão deixar a sua casa ainda mais charmosa. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. A Telhas Bonfante recorrem à tecnologia de ponta nos processos de fabricação, comando e controle, garantindo as melhores características e requisitos de qualidade e garantia, modelos e cores que influenciam o seu dia a dia. Telhas de concreto Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. Em Sinop, fone 3531-9414. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras Centro, fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail, agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Neste mês de março, a DE homenageia todas as mulheres com as peças do Bazar Decor. Artigos com descontos a partir de 50%. E mais, uma grande variedade em papéis de parede que vão deixar a sua casa ainda mais charmosa. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Nós estamos de volta com o programa Norte Empreendedor e eu estou conversando hoje com o empreendedor de sucesso, Gelson Pandolfo, diretor executivo da Rádio Hits FM, diretor executivo e idealizador da Inconnect Mídia Digital. Gelson, então agora vamos conversar um pouco mais sobre o desenvolvimento aí da Rádio Hits FM. Hoje você está com quantos colaboradores na Rádio Hits? 13. 13 funcionários, 13 colaboradores. E apresentadores, tudo? Graças a Deus hoje eu tenho uma equipe que eu considero uma das melhores da cidade. Porque não adianta você ter um cara bom profissionalmente no ar e o cara ser meio doidinho, né? Então, assim, é uma equipe que você entra de acordo com o que você quer, que abraça, que veste a camisa da empresa, vamos dizer assim, né? Então, com toda essa equipe, o que você aprendeu na universidade, é claro, vai ter um bom uso de gestão, porque gerir um negócio, quando você tem que atuar com esse conhecimento sobre pessoas, é uma realidade um pouco diferente do que a gente imagina, não é? A convivência com o ser humano é uma convivência
você criar um perfil de uma empresa no burilamento do perfil de cada cidadão, até você achar essa pessoa, mudar ela, demora um pouco, não é, Gelson? É verdade. Hoje são 13 pessoas com perfis diferentes, com anseios, com as ideias, com decepções, com problemas, Mas com foco geral. Foco geral lá, mas assim, você tem pessoas diferentes que você tem que alinhar para um foco, um objetivo da empresa e automaticamente com o objetivo profissional de cada um. Tem que lidar com tudo isso. Lidar com tudo isso. E ainda mais, lidar com o cliente, né? Que você tem que dar atenção, você tem que ter todo um processo que tem que ter com ele, a qualidade, projetos futuros, projetos atuais. Então, é uma série de situações que você tem que estar lidando no dia a dia. Hoje a programação da Rádio Hits, ela está formatada assim, em que perfil? Eu considero ela popular, com ênfase no sertanejo universitário. Não trabalhamos com... As únicas programações segmentadas que nós temos é o Território Sertanejo no período da manhã, o Top Universitário à tarde, o Picast, que é um programa de humor na quinta-feira e no sábado, e alguns programas no domingo que tem perfis segmentados. Fora isso, a gente trabalha bem abrangente. Toca praticamente de todos os estilos musicais. A Sinop, com o público universitário que tem hoje, os cursos que estão surgindo, vale a pena frisar sobre o curso de odontologia que a FACIP está trazendo, né? Já trouxe, para elogiar o nosso amigo deles. Inclusive está anunciando lá na Hits FM. Então, deve ter fechado umas 3 turmas lá já. Com certeza, né? Porque é um curso novo. Curso novo. E a nossa região com uma demanda muito grande para esse curso, né? São cursos que tem um anseio, a população tem um anseio de ter esses cursos aqui, né? Exato. Nós temos medicina pela Federal, odontologia pela FACIP, que é uma universidade particular, que eu acho que fecha com, não vou dizer que fecha com chave de ouro, mas deixa pronto esse tapete vermelho para consagrar Sinop como polo de educação. Isso mesmo. Né? E isso reflete no comércio de Sinop. E é um público ouvinte, né? Atuante, né? Então, rádio para eles, porque ele vai estar estudando e está ouvindo rádio. Né? Está fazendo um trabalho em casa, ele vai estar ouvindo um rádio. Como é que você vai atuar sobre isso? Existe uma possibilidade, uma perspectiva de atuar sobre esse público específico? Ele tem algum projeto para isso? A gente tem alguns projetos, um deles já está sendo colocado em prática, vai entrar em duas ou 3 etapas, a gente está avaliando ainda. A primeira etapa vai ser a Rádio Hits, ela vai ter o formato atual, né, partindo musicalmente, e na internet nós vamos começar a fazer um trabalho mais pesado. Entrou no ar já sexta-feira o site novo da rádio, com foco nesse perfil de público. Certo. O que nós vamos trabalhar lá? Blogs, cobertura de eventos, calendário de festas e eventos da cidade. E aí entra outros canais que nós vamos estar trabalhando. Então, assim, o Facebook, né, que hoje é um canal, coluna, né, para estar trabalhando. E a ideia é colocar no segundo momento, que provavelmente o mês que vem ou no outro deve estar entrando, uma rádio online, uma web rádio só direcionada ao sertanejo universitário. Com programação, hoje nós já temos uma programação 18 horas dela pronta para pôr no ar, então a gente já consegue rodar 18 horas da programação só segmentada para esse perfil, para pegar o público daqui e o público de fora. Porque eu não posso hoje segmentar a Hits para só esse estilo de música. Hoje o pessoal fala assim, mas a rádio de vocês tem um perfil mais jovem. Não é que tem um perfil mais jovem. O público jovem dá um feedback, um retorno. Eu ouço, eu não ouço, ele é o cara que dá o retorno. Mas a gente vê hoje empresários que nós temos um quadro às 11h30 da manhã que é o Ultrapassado. São 3 músicas. Então, assim, tem empresários da cidade que falam, olha, Gelson, eu não consigo ouvir muito a rádio, mas um horário que eu paro para ouvir é o horário do Ultrapassado, que são 3 músicas, são músicas bacanas da minha época antiga. Então, isso a gente tenta agregar todos os públicos em vários segmentos. Então, deixar bem amplo, né?
para ir junto, tentar agregar o máximo, mas não deixando. Tem um projeto que deve entrar aí nos próximos, até a exposição vai estar direcionado específico para o público universitário, mas não posso contar agora porque é segredo, mas vai estar saindo do forno logo um projeto direcionado para o público universitário. Mais um, caso. Esse é agregar ou fechar o cerco. Tá certo. Gelson, a Rádio Hits FM vai muito bem, obrigado, como se diria, né? E você está lá com 12 colaboradores, mas vamos falar então da Inconnect. A Inconnect, quando foi que surgiu essa ideia? Quem foi? Foi em 2011. 2011? Foi quando surgiu o Facebook, aquele boom dele. Eu trabalho no comercial da rádio, visito clientes, faço atendimento também. E aí eu sempre fui ligado em tecnologia. E aí você conversava com o cara, o meu Facebook, não sei o que, e começou aquela coisa toda. E aí todo mundo, os empresários falavam assim, mas o Facebook eu não sei mexer, é um negócio bom, mas eu não sei mexer, e aquela coisa que ficou. E aí o teu lado empreendedor já dá um start, tem oferta, existe uma necessidade de ter uma empresa, um profissional. Saí de férias, fiz um planinho de negócios básico. Quando eu voltei, eu fiz uma pesquisa com os empresários. Se tivesse uma empresa assim e tal. Não, todo mundo, bacana e tal, né? Mas eu sabia que existia o grande desafio era como que uma empresa ia pagar um profissional ou uma outra empresa para atualizar o Facebook, que era uma coisa supérflua. Apesar de ter um boom, mas era uma coisa nova, né? Uma nova, a credibilidade. Por custo da vida? Por custo da vida. Foi desafio. Aí criei a empresa com uma meta. A empresa foi criada em abril. De abril a dezembro, eu queria ter um cliente pequeno, um cliente médio e um cliente grande. Sim. Era a meta minha. No terceiro mês, eu tinha 4 clientes grandes. Peguei um grupo de concessionárias. 3 meses depois, em agosto, foi fechado. E daí em diante, o negócio foi andando cada vez mais, de uma forma assim que... O próprio mercado evoluiu. É um mercado evoluído, né? Cada dia que passa, a mídia social, que não é só o Facebook, Sim. Instagram, Twitter, o próprio site da empresa. E aí você foi vislumbrando esse mercado e desenvolvendo hoje. Hoje a Inconnect conta com quantos colaboradores? Eu estou com 3 comigo, que atende como um todo, o marketing digital como um todo. Então hoje a gente tem capacidade de atender tanto o empresário pequeno quanto o grande. De qualquer... O que ele quiser fazer na empresa, a gente consegue atender ele. Desde a criação de um site, se a gente não conseguir produzir, a gente contrata profissionais, terceiriza. Então, criar o projeto do marketing digital para o cliente ter resultado, o retorno em dinheiro. Porque hoje eu vejo muito assim, as pessoas querem fazer, não sabem como, não conseguem visualizar. Então nós temos hoje formas de estar mostrando o desempenho, resultados, para ele ter um retorno, mensurar resultado. E esse feedback dessa mídia social, além desse vislumbramento de quem lida com o Facebook, vê lá as promoções e tal, essa coisa de que vê o que o amigo está comprando, vê o que o amigo está vendo, curtir o que o amigo está curtindo, gera um efeito bem diferente, né? E esse consumidor é um consumidor fidelizado depois que você impacta ele? Depende. Hoje, como você falou, o amigo do amigo do amigo. Existe uma regrinha que você, no tempo que trabalhava na televisão, eu acho que vai concordar comigo, que é assim. Eu vou comprar um carro, uma moto, independente do veículo. O que eu fazia? Lá, há 5 anos atrás, eu conversava com 3, 4, 5 amigos. O carro é bom, é ruim, enfim. Conversava com o meu grupinho de amigos. O que se faz hoje? Você pesquisa em sites, pesquisa no Facebook, você pesquisa no site da concessionária, da montadora, você tem grupos hoje que falam sobre determinados assuntos. Então mudou o mercado. Qual que é a diferença hoje? O empresário não está se adaptando a essa outra área. Então assim, beleza, eu vendi para o meu cliente, fiz a venda, beleza. É o primeiro passo para ele voltar, porque o teu concorrente vai estar fazendo. Porque assim, hoje o pessoal fala muito, eu falo quando eu vou conversar sobre marketing digital para as empresas, eu falo assim, você não é obrigado a estar na internet. Você não é obrigado.
Você tem que saber o que estão falando de você lá. É obrigação sua. O que estão falando pode ser uma coisa que ela vai se transformar num viral se você não tomar cuidado, né? Tem até empresas que fazem um acompanhamento permanente. Monitoramento. Um monitoramento para saber se tem alguém reclamando dos produtos delas. A gente já viu aí casos de pessoas pôr fogo no automóvel e filmar e colocar na internet, fazendo uma propaganda dizendo: não compre esse automóvel, eu comprei e não deu certo. Então eles fazem esse monitoramento para poder saber, ter esse feedback da rejeição. Hoje é assim, para colocar um parâmetro, assim, o pessoal fala assim: a internet é livre. Livre é o mundo real que nós vivemos. Porque hoje, assim, se eu falar Marcos, você fala assim: Gelson, olha, meu nome é Marcos, sou fulano de tal. Beleza. Se eu entrar e botar um monitoramento, eu descubro a tua vida inteirinha em 1 hora. Teu perfil está lá. Teu perfil está lá, todas as informações estão lá. Hoje nós somos monitorados 24 horas. O smartphone que todo mundo usa é monitorado, é rastreado. Independente de você querendo ou não, você está sendo monitorado. As informações que você passa são armazenadas. E isso gera o quê? Um banco de dados seu. Então, quando você vai postar algo, eu vejo muito empresa colocando na página, e vou abrir um parênteses aqui, dar uma dica até para o empresário. Perfil é para pessoa física. O Facebook já faz, desde o início, colocou uma regra. Perfil, empresas que têm perfil vão ser deletados. Tem várias empresas em Sinop, até amigos meus, que perderam tudo. Tinha empresa que tinha 5 mil amigos e o Facebook deletou tudo. Tem que ter página, é regra, então se seguir. Tá. Então, partindo para esse lado, postar na página lá, assim, eu vejo muito empresas colocando, falando bem ou mal de religião, falando bem ou mal de político. Aí aconteceu uma situação comigo. Uma empresa que eu compro postou lá descendo o pau numa determinada religião, que inclusive é minha. Eu fiquei pé da vida. Nunca mais fui comprar nela. Gera uma repercussão negativa. Então assim, o que você fizer lá é a cara da sua empresa. A página... ou a página ou o site. Assunto empresarial. É assunto empresarial. É propaganda, é promoção. Dica, promoção. Dicas. O perfil é para você fazer isso. Fale bem, fala mal, lá você faz o que você quiser. Fala o que você quiser. E responda por isso. Né? Assuma as consequências. É uma coisa mais do dia a dia, seja lá qual for a idade. Agora a empresa tem que ter uma responsabilidade. É isso que a Inconnect faz. Promover a divulgação comercial de uma empresa com responsabilidade, evitando que ela tropece nesses percalços, não é verdade? Sim. Gelson, fala para mim uma coisa. Você acredita, no caso do Facebook, que se ele tivesse que ser pago, como estavam prevendo aí, tentando fazer, que ele seria um novo Orkut, ou seja, ficaria para trás? Primeiro que vamos separar o que é pago e o que não é pago. A pergunta que eu faço para você: se você tivesse um banco de dados de 60% da população do mundo, você cobraria por isso? Para você se cadastrar, para deixar teu e-mail, você cobraria para o cara deixar teu e-mail? Você não cobraria, né? O povo tem que entender que o Facebook ele quer banco de dados e ele vende o teu perfil lá no Facebook, ele é vendido. O Facebook ganha dinheiro quanto mais gente ele tiver cadastrado, mais comercial ele vai ganhar. Então ele não ganha dinheiro com você, com a tua assinatura mensal. Não, ele não quer isso. Ele quer que você faça, que chame teu filho. Ele quer que tenha gente, volume para ele vender. Isso. Porque ele vende. Aí o pessoal faz uma pergunta. Talvez você vai fazer isso. O pessoal pergunta: como que o Facebook ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com tudo. Porque o que acontece hoje? Que nem eu tenho clientes que fazem campanha vinculando o Facebook. Você paga para o Facebook para a tua propaganda aparecer lá. Ele ganha dinheiro com a propaganda e com tudo. E com o arquivo de banco de dados seu. Que ele tem. Né? É isso aí mesmo. Então a Inconnect é um segundo empreendimento que você fez. Você tem projetos novos de crescimento para a Inconnect? Eu tinha feito um planejamento em 2013, final de 2013, de crescimento. A meta eu gosto de metas audaciosas. Eu quero ser a maior empresa de mídia social do estado do Mato Grosso, dentro dos próximos anos, se Deus quiser. E esse ano
A gente tem algumas metas de alguns clientes, a gente está conseguindo já atingir isso. O grande problema, da nossa dificuldade hoje, e conversando com todo mundo, é mão de obra, porque eu preciso de uma mão de obra especializada, não é qualquer um que pode estar lá. Porque hoje eu tenho... Todo mundo, todo empresário tem essa dificuldade. Mas assim, o meu é mais... Porque assim, a partir do momento que você coloca teu Facebook na minha mão, o teu Facebook, teu Instagram, teu site, enfim, a tua mídia digital, o teu mais digital na minha mão, você está falando, Gelson, está aqui, e se eu fizer qualquer coisa, problema que tiver, a responsabilidade é minha. Então você procura selecionar esses profissionais. Sim, que nem eu estou procurando, e então, nesse momento você tem que ter, não só você ter um profissional que tenha qualificação, mas vai da índole do cara, então eu faço um rastreio de confiança. Gelson, qual que é a sua visão de Sinop para os próximos 10 anos? Para os próximos 10 anos. Eu me questiono numa coisa, e eu acho que vai falar tudo. Eu não sei o que vai acontecer com essa cidade. Algo tem previsto, porque eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que em pouco tempo tem Polícia Federal, órgãos federais que estão se instalando aqui. Então quem armou isso, que tem algo por trás aqui, a coisa vai ser grande. Não estou falando em capital, não estou falando isso, mas a cidade tem um potencial de crescimento grande. Nós falamos no bloco anterior, questão das universidades, nós temos federal, estadual, particular. Então eu acredito que isso aqui vai chegar rapidamente aí nos 300 mil habitantes. A previsão dela antes nós chamávamos ela de Maringá, já estão chamando ela de Goiânia. Na próxima Goiânia, eu já ouvi isso de um gestor muito importante de Sinop. Gelson, se você tivesse que dar um conselho para quem vai empreender, como empreendedor, qual seria esse conselho? Pense 10 vezes antes de empreender, estude, não esqueça que empresa vive de dinheiro, tem um capital de giro para aguentar não 3 meses, um ano, 2 anos, porque eu vejo muita empresa quebrando em Sinop por falta de planejamento. O mercado está bom, tudo está andando às mil maravilhas. Então, se você tem que estar preparado para os problemas, para os percalços que vão estar vindo pela frente. Então, assim, se organiza. Faz um plano de negócio, procura uma instituição, um profissional que faça um plano de negócio se você não souber. Então, quando eu montei em Connect, antes de montar em Connect, eu tinha 4 empresas que eu ia abrir. Das 4, porque no meio do caminho eu vi que não tinha futuro. A Connect não. A tendência está hoje, você viu, né? Tudo está girando em torno do mais digital. A tendência, todas as empresas estão lá, então, é tentar achar esse filão do mercado, né? Gelson, uma frase que represente o seu desenvolvimento no empreendimento dos empreendimentos que você idealizou. Perseverança. Perseverança. Essa é a frase que todos os entrevistados que passam por aqui falam. Eles falam disso. O empreendedor tem que ter perseverança. Convicção e perseverança. Gelson, obrigado pela sua participação. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui. Esta foi a entrevista, a história de empreendedorismo e da vida também do Gelson Pandolfo, idealizador da Inconnect Mídia Digital e diretor-geral da Hits FM. Não perca o programa Norte Empreendedor com novas histórias no próximo domingo. Até lá! Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde.